dar sequência a uma série de binários com o título Ética em Tempos de Pandemia, Urgência de Pensar e Urgência de Agir. Hoje, para tratar de um tema extremamente relevante para a comunidade científica, sobre o tema Pandemia e Investimento na ciência, na pesquisa científica, temos a participação da professora Helena Nader e do professor Luiz Eugênio de Mello. Agradeço de antemão os professores por terem aceito o convite e deixo com as minhas colegas Maria Lúcia Formigoni, com quem presido o IAC, a professora Marisa Russo, do grupo Neuro iSelf, a condução dos trabalhos. Por favor, Marisa, Maria Lúcia. Eu gostaria inicialmente de agradecer a presença de vocês dois, que são pessoas muito requisitadas e que imagino que estão exaustas nessa altura do campeonato, não só pela luta que fazem diariamente pela ciência, mas por todas as outras atividades. Então, eu acho que aqui nem precisamos lembrar o currículo dos professores, que é conhecido por todos. Professor Luiz Eugênio, no momento, como diretor científico da FAPESP, professora Helena Nader, com toda uma história à frente da SBPC, da ciência brasileira, lutadora incansável, professora titular da nossa Escola Paulista de Medicina, e então gostaria de agradecer, e não vamos gastar tempo com o que é possível vocês verem no Lattes ou em outras fontes e perder a oportunidade de ouvi-los. Muito obrigada. Marisa? Então, da minha parte, eu acho que também só gostaria de agradecer. Eu faço minhas palavras da professora Maria Lúcia. Eu acho que é uma grande honra ter duas grandes personalidades que podem fazer uma síntese, exatamente um raio-x da ciência brasileira no momento em que a gente se encontra, e agradecer realmente a presença dos dois. E passar a palestra, e eu daria agora a voz à professora Helena Nader, que se quiser começar. Muito obrigada, Marisa. Uma honra estar aqui, Maria Lúcia, Ivo. Nós estávamos um pouquinho antes conversando, todos ex-alunos, né? Você não, Ivo, porque você é mais novo ainda. Isso é das humanas. Luiz Eugênio, meu ex-aluno. Então, já abri o jogo com a idade. Mas, para mim, está aqui, na minha instituição, minha alma mater, que é a razão de ser, né, a gente continuar nessa luta, é uma honra, e arrumar espaço para estar aqui não é um favor, é uma obrigação. Realmente muito importante, principalmente o trabalho que o Instituto vem fazendo. A gente tem seguido, muitas vezes eu não consigo assistir, mas eu pego depois as palestras ou a súmula do que foi apresentado. Para nós hoje, coube a gente ter uma discussão com a nossa comunidade, todos aqueles que estão nos assistindo, em relação a como está a ciência, não em relação à sua produção, não em relação às tecnologias, não em relação à inovação, não esses números, mas como é que nós estamos em relação ao financiamento. Como o Luiz Eugênio está aqui, eu vou deixar todo o financiamento de São Paulo por conta do Luiz. Eu vou olhar mais o conjunto Brasil, né? As agências, em especial Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, com a sua agência, que é o Conselho Nacional do Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, com a FINEP, que também faz parte da estrutura do MCTI, e olhar um pouco os números para as universidades, com um foco em especial na CAPES, né, que é a agência que financia a pós-graduação brasileira. Então, o Brasil, cientificamente, está indo muito bem, continua produzindo
o impacto nosso está aumentando, ainda não é aquele que a gente gostaria, mas em algumas áreas, é importante que eu deixe claro, em algumas áreas, o impacto da ciência brasileira está acima daquele o novo indicador que foi criado pela Clarivate Analytics. O mundo é o Brasil como um todo estava em 0,85, 0,9, mas em algumas áreas, por exemplo, na física, está bem acima de 1. Na inovação, saiu esta semana, inclusive teve um grande seminário de lançamento, o Global Innovation Index, nós conseguimos melhorar 4 posições, mas ainda é sofrível. É sofrível e mostra a crise da economia brasileira e a falta de política de Estado. Eu vou insistir muito nisso. Por que eu chamo política de Estado? Porque nós não podemos financiamento de ciência, tecnologia, inovação e educação ser encarados como gastos em todos os países do mundo que tem uma ciência pujante, que tem uma economia forte e que tem uma inovação forte, são considerados investimentos. O que significa? Eu ponho um valor, mas eu vou ter o retorno. No Brasil, entra tudo dentro da mesma rubrica inventada de gastos. E gasto, você gasta, e aí fica políticas nenhuma sendo cumpridas, leis não sendo cumpridas. Então, nós temos, inclusive, em vigor, uma estratégia nacional de ciência, tecnologia e inovação até 2022, que foi aprovada pelo Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, dito CCT, que é presidido pelo presidente da República, e que está escrito quais são áreas prioritárias, que não está sendo cumprido, isso é por lei, gente. Então, no Brasil, infelizmente, né, e aqui eu gostaria até que o Ministério Público estivesse nos ouvindo, porque eu sou a favor da transparência, eu lutei muito pelo marco legal da ciência, tecnologia e inovação, para essa parceria público-privada, tem que ser muito claramente olhado, mas as leis não são cumpridas no Brasil. Então, qual é o valor da lei? É isso que eu fico me perguntando aos 72 anos de idade. Por que eu tenho uma lei que é para ser cumprida e não é cumprida e ninguém pode fazer nada? Então, o que está acontecendo com o financiamento é um desmonte da ciência brasileira. E não é que é neste governo, ele vem vindo. A gente teve um pico áureo de grandes investimentos ainda no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em que houve o descontingenciamento do Fundo Nacional do Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que deu aquele aumento no financiamento, e depois voltou a contingenciar. Só para os senhores terem uma ideia, este ano o FNDCT tem cerca de 6 bilhões de reais e foram liberados para investimentos 680 bilhões. Pasmem, pasmem. Então, o dinheiro está lá, é um dinheiro que veio de impostos, é um dinheiro que é criado por lei e não pode ser usado, porque o governo contingencia. Então, o que nós estamos lutando hoje? Para que esse FNDCT, que é gerido pela FINEP, passe a ser um fundo contábil e financeiro, de tal maneira que ele não vai poder mais ser contingenciado. Foi aprovado por
72 votos no Senado e um voto contrário, e agora está na Câmara nós estamos solicitando o regime de urgência, porque se ele for aprovado ainda este ano, a gente já consegue pôr em vigor esses recursos ficarem no fundo e não serem recolhidos pelo Estado, pelo governo. Então, esse é um aspecto. Outros cortes que estão sendo falados para o ano que vem, se você olha o valor nominal, sem o que eles já estão colocando de contingenciamento, tem um corte, mas ele não é tão assustador, porque é da ordem de 10%, 15%, dependendo da área que você olha. O problema é que já está sendo proposto nesse orçamento um contingenciamento da ordem de 68%. Então, números para o ano que vem são assustadores. A LOA deste ano, sem o contingenciamento, ela dava 3,7 bilhões. A do ano que vem vai ser 2,7 bilhões. E isso está incluindo todas as outras despesas. Isso para o Ministério de Ciência e Tecnologia. Se nós olharmos o que está sendo proposto para o CNPq, é mais grave ainda. O CNPq vai entrar em déficit logo no começo do ano. E nem esse ano a gente teve que correr para poder conseguir os recursos para pagar as bolsas até o fim do ano. O ano que vem, o orçamento do CNPq, em 2020, é 1,37 milhões, o ano que vem vai ser 1,26. Então, gente, é assustador o que vem pela frente. Eu não posso dizer que nós temos um mar de almirante, né? Para o CNPq, o criador, almirante Álvaro Alberto, aonde ele estiver, né? Ele deve estar pensando o que esse pessoal está fazendo. Será que eles não perceberam a importância da ciência? Eu crio o CNPq em 1951, cria-se a FINEP na década de 60, cria-se o FNDCT no início da década de 70. E o que estão fazendo? Estão destruindo tudo? Essa é a pergunta. Em nome do quê? O montante nosso é 0,3%, Ministério. Vamos exagerar, que a gente seja 1%. Então, é aqui que vai se fazer a economia? É a pergunta que eu quero deixar para os nossos ouvintes aqui, quem está participando desse webinário. E antes de encerrar, vou trazer mais duas coisinhas que eu acho que é importantes, se eu tenho mais 5 minutinhos. Eu gostaria de colocar para vocês o corte, e isso vocês viram, saiu nos jornais, e vai além do Ministério de Ciência e Tecnologia. Os senhores viram a proposta de orçamento para a Embrapa. Quer dizer, a Embrapa, junto com as escolas de agricultura, é que geraram essa quantidade de recursos que tornou o Brasil muito competitivo, para não dizer o líder, porque é o líder da segurança alimentar no mundo. E o corte da Embrapa, pessoal, vai ser da ordem de 70%. Então, é tiro no pé. Mais ainda, nas universidades e nos institutos federais, a queda, o corte, né, proposto nas despesas discricionárias vai estar da ordem de 17,5% nas universidades, 16,5% nos institutos. E aí, mas
2 breves comentários. Tudo isso em função de uma legislação que foi feita, que é assustadora. Eu vou começar com a Emenda Constitucional 95. A Emenda Constitucional 95, né? Ela, pessoal, os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, criados pela ONU, a agenda chamada 2030, ou seja, a agenda para 2030. Pois bem, a agenda do nosso país, no que se refere a financiamento e gastos de todas as atividades, está bloqueada e vai diminuir cada vez mais até o ano de 2036, que é até onde vai a Emenda Constitucional 95. Então, ela é uma camisa de força e ela considera tudo junto: educação, gasto, ciência, gasto, e, importante, temos que pagar a dívida pública. Eu não estou dizendo que não tenha que pagar, porque eu acho que ela tem que ser equalizada, e é isso, inclusive, que o FMI, no seu relatório de 2018, escreveu. Então, outra coisa que também vale a pena todo mundo dar uma lida é no último livro da Mariana Mazzucato, que ela coloca exatamente isso, e agora ela está falando das economias no mundo que vão ter que se rever em relação à Covid. Então, nós estamos, na minha visão, na contramão do resto do mundo. A outra coisa maravilhosa que está na nossa Constituição também é a chamada regra de ouro. Então, a gente tem duas coisas: a Emenda Constitucional 95 e a regra de ouro, que diz que não pode gastar, né, além não pode expandir a dívida pública. Este ano nós tivemos, pela anuência, aprovação do Congresso, aí podia gastar, então se quebrou a regra de ouro. Para o ano que vem, o que está sendo proposto, a regra de ouro volta a valer. Então, para onde nós vamos caminhar em relação a financiamento? E no meio disso tudo, né, diferentemente do Brasil, nos Estados Unidos, o Trump manda cortar o orçamento da ciência, o Congresso aumenta o orçamento da ciência. Manda cortar da educação, o Congresso aumenta o financiamento da educação. Igualzinho aqui. É idêntico. Não tem diferença. E mais, outra falácia. Quem paga a ciência nos Estados Unidos é o Estado. E não é só nos Estados Unidos. Na Inglaterra, na Europa, a inovação é que é um negócio chamado chão de fábrica, que é feito pela indústria. É outros 500. O que não quer dizer que a indústria também não invista na universidade. Então, a China, que o PIB caiu esse ano, os senhores viram um artigo, acho que foi na Nature, eu agora estou meio confusa, acho que foi na Nature ou na Science, mais certo na Nature. A semana passada ou final da semana retrasada. Eles estão com o PIB caindo e eles resolveram aumentar em 10% o financiamento em ciência, tecnologia e inovação e aumentaram o em ciência básica. Então, eu deixo essa pergunta: quem que está certo? Nós, com essa brilhante economia, com uma inovação que está incrível, né? Que
frente aos recursos cada vez menores, com uma universidade e institutos de pesquisa que estão ficando estrangulados, ou as Singapuras da vida, as Coreias, os Estados Unidos, as Inglaterras, as Franças. O governo francês está um que é dito, né? O governo, vocês lembram todo mundo dos coletes amarelos? Era o governo liberal, está lá jogando dinheiro na educação, na ciência, para gerar emprego. Então, essa é o meu... Eu estou meio amarga hoje, estou triste, porque quando eu peguei esses últimos números da Piloa, foi assustador. E eu quero mais uma vez agradecer ao Instituto da minha alma mater, o honroso convite, e ainda mais junto com o meu brilhante ex-aluno, Luiz Eugênio Araújo de Mello. Obrigada, gente. Muito obrigado, professora Helena. Teremos muito que conversar a partir do que nos trouxe, de fato é desanimador, mas é a partir disso que talvez a gente, vendo o cenário, que talvez a gente possa pensar em saídas. Deixo então agora, antes de dialogarmos com a senhora, a palavra com o professor Luiz Eugênio de Mello. Boa noite, obrigado pelo convite. Uma honra para mim também estar aqui. Se é uma honra para a Helena estar aqui com o ex-aluno, é ainda mais uma honra para o ex-aluno estar aqui com a professora. Tem um ponto de partida, e eu vou sair da onde a Helena deixou, que é o seguinte: evidentemente, para mim, coube falar do Estado de São Paulo e da perspectiva da FAPESP, que eu tenho a honra agora de estar à frente da diretoria científica. O Estado de São Paulo não dá conta, a FAPESP não dá conta sem o sistema federal. Então, a gente tem um refresco relativamente às outras unidades da federação, quer seja Minas, Rio, Rio Grande do Sul, Paraná, tanto faz. Assim, claro, nós temos a FAPESP e eles não têm uma FAP equivalente em robustez. Mas o Estado de São Paulo não existe em termos de ciência, tecnologia e inovação sem a FINEP, sem o CNPq, sem a CAPES, sem um conjunto amplo de outros atores que, conforme a Helena bem discorreu, apresentou, vêm sendo progressivamente esmagados. A Helena recentemente foi nomeada, eleita, para o Conselho Deliberativo do CNPq, que é o órgão máximo daquela instância, daquela instituição. Eu estava no Conselho Deliberativo até recentemente, o meu mandato terminou. O orçamento do CNPq para esse ano é de 16 milhões de reais para fomento. É nada. 16 milhões para o ano inteiro, para o país inteiro. Assim, de fomento, né? O resto são as bolsas. Então, isso tudo para dizer, de novo, o Estado de São Paulo precisa de um sistema federal forte. O sistema estadual não pode ser visto como, São Paulo tem a FAPESP, pode ficar sem a CAPES ou CNPq. Não pode. São Paulo precisa da FAPESP, mas também precisa do CNPq, precisa da CAPES, precisa da FINEP, precisa das N outras instituições. É também relevante esse aspecto que a Helena bem levantou. Saiu há poucas semanas atrás, acho que semana passada, quanto foi a queda do Produto Interno Bruto dos diferentes países no segundo trimestre de 2020. E a queda foi grande para todo mundo, foi de 9,7% ou 9,4% para o Brasil, mas foi de ordem semelhante de magnitude para vários outros países, maior ou menor do que a nossa. O ponto é, em todos esses outros países também tem crise, também está faltando dinheiro. E em vários deles, conforme a Helena bem indicou, o dinheiro está aparecendo, você tem novos recursos para a ciência, tecnologia e inovação. Eu estava hoje de manhã numa reunião de um fórum que chama-se Plataforma Transatlântica. É um fórum para discutir iniciativas em relação às ciências sociais, às humanidades, e tem um conjunto amplo de países europeus e um conjunto mais restrito de países das Américas. Nesse caso, o Canadá, os Estados Unidos e o Brasil. E o ponto é que
dos países desse fórum, todos tiveram um aumento na dotação para a ciência. No nosso caso, infelizmente, não foi isso. Até dá para relativizar o número e falar, não, mas conseguiu se recuperar 600 milhões do FNDCT. É verdade, teve um aumento, mas é um aumento assim, depende é tudo relativo nesse mundo e tudo depende de como você conta a história. Tem 6 bilhões que está contingenciado. No Brasil, não faltam iniciativas interessantes e importantes para trazer recursos para ciência, tecnologia e inovação. Os fundos setoriais, foi uma grande criação, foi uma ideia brilhante. E aí o que aconteceu? Não há coisa que o cérebro humano não consiga desvirtuar, ou não consiga dar um jeitinho e tirar a natureza que imaginava ter. Então, nesse caso específico, dos fundos do FNDCT, ou especificamente dos outros fundos setoriais, todos eles foram contingenciados, e esse dinheiro, então, fica amarrado, e tem uma série de iniciativas para desamarrar esse dinheiro, mas isso ainda não vem tendo efetividade. Espero que esses projetos possam ser aprovados. No Senado, especificamente, um deles teve uma votação expressiva, a questão é ver nas outras instâncias. Mas indo para a FAPESP, ela tem uma grande vantagem de ser merecedora, por força da Constituição do Estado de São Paulo, Constituição feita em 1988, de 1% dos tributos arrecadados pelo Estado. Com esse 1%, o que acontece é que todo mês o Estado faz uma arrecadação X, Y, Z, e todo mês é repassado um volume de recursos para a FAPESP. A FAPESP tem uma gestão de bastante prudência, e uma parte desse dinheiro que a FAPESP recebe ao longo dos vários anos aí, ela guarda exatamente para as vacas magras. Peguemos, por exemplo, maio desse ano. Em maio desse ano, nós tivemos uma queda da arrecadação desses tributos, ICMS, dentre outros, da ordem de 30%. Então, a FAPESP recebeu em maio deste ano 30% menos do que ela recebeu em maio do ano passado. Qual foi a bolsa que deixou de ser paga? Nenhuma. Qual foi o projeto que não pôde fazer uso dos seus recursos? Nenhum. Na prática, a FAPESP continuou honrando todos os seus compromissos porque ela tem um fundo de reserva. E esse fundo de reserva permite ela continuar a pagar e a honrar os seus compromissos. A gente tem vários compromissos de longo prazo. A tal da rede acadêmica de pesquisa, a internet que a gente usa nas nossas instituições, ela é toda custeada pela FAPESP, e isso é um custo em dólar, uma parte substancial dele. O dólar aumentou da ordem de 4,80, ou que seja, chegou a perto de R$6. Então, esses compromissos em dólar, vamos supor que os compromissos da FAPESP em dólar sejam na ordem de 100 milhões de dólares ano, juntando tudo, bolsas no exterior, ou compra de material de consumo, compra de equipamento, 100 milhões. Então, 100 milhões representava 480 milhões de reais, e aí, subitamente, passou a representar 600 milhões de reais. Assim, 120 milhões da noite para o dia de gasto extra. Como é que você dá conta disso? E dá conta de dormir, que você vai continuar a pagar as contas? É porque você tem um fundo de reserva. Para nossa surpresa, de novo, a gente teve uma proposição de parte do governo de um projeto de lei 529 que está tramitando na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e que versa, dentre várias outras coisas, sobre esse fundo de reserva da FAPESP e o fundo de reserva das 3 universidades estaduais paulistas, além de várias outras questões aí. Especificamente esse fundo de reserva da FAPESP não é um dinheiro que está lá sobrando para poder ser usado em um momento de emergência para quaisquer outros fins. Ele está sobrando porque ele foi guardado justamente para um momento de dificuldade, para continuar honrando os comprometimentos da FAPESP. Os comprometimentos da FAPESP, se a gente for traçar eles anualizadamente, eles somam hoje 1,6 bilhões de reais. Isso é, 1 bilhão e 600 milhões de reais. Se a FAPESP fosse fechada hoje, se ela recebesse zero dinheiro, ela tinha 1 bilhão e 600 para pagar
para honrar os contratos todos assinados. Como é que a FAPESP vai pagar tudo isso? Ela tem que ter um fundo de reserva exatamente o que ela constituiu. Então, nesse momento, a gente tem buscado negociar, não só na Assembleia Legislativa e por meio de emendas parlamentares, várias delas que foram apresentadas, mas com o próprio Executivo, mostrando o que é a relevância da FAPESP, o que é a função que a FAPESP vem tendo, e às vezes parece corporativismo nós, cientistas, estarmos falando, claro, você é cientista, então o dinheiro para a ciência é importante, mas o dinheiro mais importante é o dinheiro para comprar o equipamento de proteção individual para os médicos e enfermeiros que estão lá na linha de frente atendendo os pacientes com Covid. Não, o dinheiro mais importante é o dinheiro para pagar o Bolsa Família ou o benefício que foi ou que está sendo concedido agora na época da Covid. Na prática, tudo isso é uma visão curto-prazista. A visão de que o investimento em educação, por exemplo, não é prioritário, é uma visão muito curto-prazista, né? O mundo sem educação, evidentemente, seria uma tragédia muito pior do que a gente vive hoje. E o mundo sem ciência, sem tecnologia, sem inovação, igualmente seria muito trágico, seria um horror. Na prática, não é uma visão corporativa falar que a ciência é relevante e é merecedora desse 1%, é só a gente olhar o que é a força da economia, muito em função do que é a força da ciência no estado de São Paulo. Não é à toa, São Paulo vem num desenvolvimento crescente e não é só fruto do café, mas é fruto do que o café teve uma praga e essa praga pôde ser tratada graças à ciência. Não é fruto só da indústria sucro-alcooleira, mas é fruto de que essa indústria aumentou a sua produtividade em mais de 20 vezes ao longo das últimas décadas. Não é fruto de um monte de coisas, mas é fruto da capacidade de formação intelectual e que tem tudo a ver com o desenvolvimento e com o investimento em ciência e em tecnologia. Então, eu acho que é nosso trabalho prioritário continuar a fazer ver aos dirigentes nas várias instâncias e à sociedade nas várias instâncias a contribuição que a ciência e a tecnologia dão. E nesse caso, falando especificamente da FAPESP, é o investimento nesse estudo da fase 3, da vacina que está sendo estudada pelo Instituto Butantan, é o apoio a esse levantamento epidemiológico chamado EpiCovid, e que nesse momento, na falta do investimento federal, a FAPESP, junto com Todos pela Saúde, está apoiando a conclusão das diferentes fases, que faltam ainda 4, 5 e 6, e com isso, para a gente entender como é que está não só o espraiamento da doença, mas a partir de que momento a retomada da atividade pode acontecer. E esses são dois investimentos de grande volume de recursos que só podem ser feitos porque a FAPESP justamente tem um fundo de reserva e ela pode, em momentos críticos, apoiar projetos que sejam importantes. Além de outras chamadas específicas, não só associadas à Covid, mas porque é importante a gente, voltando para ciências, quaisquer que sejam, astronomia, é importante a gente entender o espaço, é importante a gente entender o fundo do mar, é importante a gente entender a relação entre as pessoas, é importante entendermos línguas antigas, é importante entender um monte de coisa, porque é isso que nos torna civilizados, é isso que avança a nossa sociedade. Então, é isso que eu tinha para falar aqui como uma introdução ao assunto e esquentar a perspectiva do debate. Muitíssimo obrigado, Luiz Eugênio, por tudo que nos trouxe. E agora eu acho que certamente a gente pode, enfim, ampliar, de fato, o debate, porque as questões são muitas, são diversas. Tem um ponto, eu trabalhei uma mesma questão de início para a Helena Nader e para o Luiz Eugênio de Mello, que é a seguinte. A Helena começou a sua fala dizendo do vigor da ciência brasileira, né? E na sequência trouxe todos os contingenciamentos que vêm ocorrendo nos últimos tempos. Luiz Eugênio, por sua vez,
trouxe o que ocorre nesse momento com a FAPESP, né, e o quão frágil é, digamos assim, uma instituição do porte da FAPESP, uma vez que a mudança de legislação pode fazer tudo bascular do dia para a noite. Né? Ou seja, tanto num caso quanto no outro, a questão, enfim, a ciência, ela tem um seu outro, digamos assim, tem a sua outra face, que é a política. Né? Ou seja, qual o embate, tanto num caso como no outro, né? Para que não haja, em nível nacional, uma derrocada completa dessa nossa ciência, que ainda tem um tanto de vigor, ou no caso de São Paulo, em que a pesquisa, mesmo dependendo das demais agências de fomentos nacionais, CNPq, FNEP, etc., com a FAPESP, tem como andar assim com uma facilidade maior, a diferença do que ocorre em âmbito nacional, né? Então, qual o embate que devemos ter para que esse quadro minimamente seja revertido, em particular nesse momento em que uma pandemia dessas dimensões nos afeta? Bom, o que eu vejo é o que nós estamos fazendo. É buscar o diálogo, e a gente tem buscado com o executivo, e o executivo aí não só na figura do presidente da República, mas na figura dos seus ministros. Então, o diálogo com o ministro de Ciência e Tecnologia e Inovações é franco, aberto, está sendo feito, mas o diálogo com aquele que tem a caneta que corta, que é o Ministério da Economia, não é por falta de pedir audiência, de pedir reunião. Não se consegue. Então, nós, e é interessante também, eu quero lembrar que quando, na época, porque tanto a ABC, da qual eu sou a vice-presidente, quanto a SBPC, nós fazemos política, mas não política partidária, porque política partidária é do fórum íntimo de cada um. Mas a política, né, é uma atitude que tem que ser exercida pelo cidadão. Então, a SBPC entregou, a ABC entregou também um documento para todos os candidatos, os principais, e o presidente eleito, Jair Bolsonaro, como os outros candidatos que estavam na disputa, assinou um documento de que no governo dele, ciência, tecnologia e inovação seriam prioridades de Estado. Então, eu tenho documento assinado. Não consigo ter uma reunião com ele para mostrar o documento assinado. Se ele fizesse aquilo que nós estamos pedindo, que é a reunião do CCT, que ele preside, onde vem os diferentes ministros, onde vem os empresários, sociedade civil, vem todo mundo, todos os atores, a gente poderia estar fazendo isso. Então, o que, de novo, eu insisto, o Brasil, isso é um defeito da política brasileira, eu vou dizer da política brasileira, que não consegue ter política de Estado. Se você olhar um país do nosso tamanho que não tem saneamento básico, é o reflexo da ausência de política de Estado. Porque como é que eu corto uma faixa de um esgoto subterrâneo? Como é que eu explico o dinheiro? De novo, são prioridades e sem a educação adequada, que o que nós precisamos para a nossa população, ela não percebe aquilo que lhe é de direito que está sendo tirado. Porque parece que ele está recebendo um favor. Não, um favor
de eleger um deputado, eleger um senador, um vereador, um deputado estadual. É ao contrário. Então, as pessoas acabam até esquecendo em quem votaram. E quando o pessoal chega em Brasília, ou aqui em São Paulo, na cidade ou no estado, acho que eles chegaram lá porque eles são lindos, gostosos e maravilhosos. Não, eles chegaram porque tem uma população que te deu uma função de defender. Mas poucos são os brasileiros que percebem isso, Ivo. Então, no Congresso Nacional, a gente, ao longo, eu estou nessa luta no Congresso já há muitos anos, a gente conseguiu interlocutores legais que estão frente parlamentar da educação, a frente parlamentar da ciência e tecnologia, comissões mistas, mas é um trabalho de, sabe, porque muda a legislação, é outro que é eleito, a gente fica na torcida para aqueles que sempre estavam do nosso lado, e infelizmente, uma ideia, vários que lutaram para o marco legal da ciência, tecnologia e inovação, para poder a universidade fazer a parceria público-privada, não foram eleitos. Não foram reeleitos. Então, você tem que começar tudo de novo. Eu vejo dessa forma, queria te dar uma resposta muito mais legal, mas é o que nós temos e não é de hoje. Infelizmente, não é de hoje. E fica, né, os jornais que poderiam estar ajudando, às vezes ajudam, outras vezes não. E às vezes interpretam até os fatos, né, como nós, professores universitários, somos o grupo que mais lesa a pátria. Os altos salários, é o que fala a mídia. A forma administrativa que tem que vir é porque nós, funcionários públicos, somos lesa a pátria. Eu não acho que eu estou lesando nenhuma pátria. Eu sei o quanto eu ganho, eu sei o quanto o governo tira do imposto e eu sei o quanto eu dou de retorno. Gostaria de ver outras pessoas mostrarem o olerite e dizer, olha o que eu fiz. Eu posso mostrar. Eu sei o quanto eu ganho. Então, também essa falácia, mas a gente não consegue nem esse espaço. Não se fala nem que hoje a universidade, o professor que entra na Universidade Federal, já não é de carreira. Ele já não é mais estatutário. Isso já foi extinto na época do presidente Lula, não é nem desse governo. Então, eu não sei que mais reforma que querem. É não substituir os quadros? É entregar tudo para a iniciativa privada? Eu estou muito mesmo. Primeiro, realmente ver o cenário triste que eu acho que a gente tem da ciência diante do que a professora apresentou. Luiz Eugênio deu uma luz um pouco melhor da FAPESP, mas eu acho que a gente está no cenário mundial. A diferença que eu vejo é que, como a professora Helena Nader falou, todos os países já tinham um problema com o financiamento da pesquisa. A diferença é que, numa época de crise, o primeiro instinto que eles tiveram, como Estados Unidos, né, Europa, China, Austrália, foi investir na ciência. Então, eles simplesmente tiveram o reflexo de verificar que tinha alguma coisa muito urgente para ser feita e imediatamente tentaram sanar, entre aspas, aquilo que talvez vinha com uma pequena dificuldade, que é o investimento em ciência. Enquanto que países como México, Brasil, América Latina, eles diminuíram o investimento. Eu acho que a Helena Nader tem toda a razão, a parte política é extremamente importante, não adianta você ter coisas ao lado se você não tem um governante que dirige, né? Um navio sem governante não é nada.
Mas eu queria pensar também numa outra parte. Nós, a partir do momento que tem um país democrático, e eu quero acreditar ainda nisso, o cidadão tem uma força muito grande para tentar obter coisas junto ao parlamento, ao Senado, e eu acho que existe uma necessidade profunda de fazer uma cultura científica muito mais forte entre as universidades, difusão científica, então existe essa necessidade urgente para nós. E eu vou fazer uma pergunta mais que eu tinha feito até para o outro palestrante da semana passada, que existe também outros modos de financiamento, porque o meu medo é a gente ficar esperando muito de um lugar que não vai dar, e que depois, como eu lembro, tem um artigo francês, eu não me lembro aonde, mas a pessoa dizia assim, quando a crise é muito rápida, né, imediata, às vezes o investimento massivo na ciência, ele vem atrasado, e nem sempre você consegue recuperar o tempo perdido. Então, uma maneira de se pensar em outras possibilidades, eu não sei o que vocês vão me dizer, é realmente fazer um apelo, como eu falei para outro professor, para instituições filantrópicas. E eu sei que a USP e a Unicamp, ela tem meios, né, de filantropia, onde elas pegam esse dinheiro que é doado para as universidades, e lá fora a gente tem uma tradição das pessoas, ex-alunos, ex-empresários que foram formados pela universidade, de fazer a doação desse dinheiro, não de maneira direcionada, como diz a professora Helena Nader, para projetos a curto prazo que revertam diretamente, né, naquela empresa, mas não, aquele dinheiro que se dá e que a universidade seria gestora para distribuir conforme ela achasse que seria interessante. O que a gente tem de projeto para melhorar esta doação dessas empresas, dessas pessoas de filantropia, para que possa ajudar nesse financiamento da ciência? Ou ele não é necessário ou não seria expressivo? Eu vou começar a resposta aqui. Na prática, a legislação no Brasil ela é diferente da legislação, sobretudo nos Estados Unidos. Lá, quando Bill Gates constituiu a Bill e Melinda Gates Foundation, e doou, vou chutar, 100 bilhões de dólares, ele pôde abater isso daí do seu imposto de renda, e não só de um ano, mas ao longo de vários anos. Aqui no Brasil, quando os Moreira Salles criaram o Instituto Serra Pilheira e alocaram ali 800 milhões ou 600 milhões de reais, um monte de dinheiro, o que eles puderam fazer foi abater 4% naquele exercício fiscal e só. Então, existe uma diferença muito grande no incentivo que se dá. O atual governo, na verdade, por tudo que eu leio no jornal, o que o Paulo Guedes busca fazer é cortar essas possibilidades de, entre aspas, desvio de dinheiro. Então, o sistema S, né, SESI, SESC, SENAI, que representa, entre aspas, um desvio de dinheiro, vamos trabalhar para que esse abatimento não seja feito. Todo lugar onde tem alguma forma de abatimento, alguma forma de isenção, o atual governo, na verdade, tem buscado vetar e não ampliar. E existe um projeto em discussão no Congresso Nacional que busca trabalhar uma espécie de uma lei Rouanet da ciência, mas melhorada em relação à lei Rouanet. Lei Rouanet, ela é boa, o nome pegou, ela funciona, tem alguns vícios aqui e ali, mas o exemplo mais claro de que a Lei Rouanet tem problemas é que você precisa de um despachante, né? Você precisa de um escritório especializado em usar a Lei Rouanet para conseguir usar a Lei Rouanet. A partir daí, de você ter que ter um despachante, já fica claro que o negócio não caminha como deveria caminhar. Essa Lei Rouanet para Ciência e Tecnologia, ela tem méritos, está lá tramitando, não sei dizer em que condição que está. E a Unifesp tem também busca de recursos externos, especificamente com relação à Covid. A Escola Paulista de Medicina conseguiu captar vários recursos. Seria fascinante a gente ter um acesso melhor, maior a esses recursos do que a gente tem hoje. A comparação com o exterior menos traduz um egoísmo dos nossos milionários e mais traduz um atraso das nossas leis para que isso aconteça. Indo para o outro lado, eu me recordo de um escritório de advocacia muito, muito bem sucedido, que trabalhava dentro de aspectos legais, tudo certinho,
e o advogado líder desse escritório tinha estudado no Largo de São Francisco. E aí ele fez uma doação, essa doação seria usada, ou foi usada, 5 milhões de reais para reformar uma sala, a sala levaria o nome dele, e aí atritos vários aconteceram, no fim das contas a sala não podia levar o nome dele, mas o dinheiro já tinha sido usado, o dinheiro teve que ser devolvido para o doador, e isso falando de uma pessoa do bem, um escritório estabelecido, tudo certinho. Então, do lado da academia, também nem sempre existe uma facilidade para esse dinheiro ser recebido. Uma parte substancial da academia enxerga, não, você está sendo vendido se esse dinheiro for usado e der o nome de uma pessoa, não pode, não sei o quê. Então, eu acho que tem aspectos que nós, do nosso lado, também deveríamos trabalhar. Por fim, de forma geral, o dinheiro privado, e a FAPESP foi atrás do dinheiro privado para iniciativas várias, ele é mais fácil de ser trabalhado para iniciativas com um foco muito claro e bem dirigidas. Então, nesse caso, a FAPESP e o Todos pela Saúde tem parcerias para a fase 3 da vacina do Butantan, tem parceria para o estudo do EpiCovid, mas talvez a gente não conseguisse uma parceria, eu vou pegar aqui, para estudar heparina, não sei o que e tal, num projeto da professora Helena Nader, ou talvez a gente não conseguisse dinheiro para estudar o aumento do alcoolismo em função da restrição psíquica e não sei o que, num projeto da Maria Lúcia Formigoni. Então, na prática, às vezes, mesmo projetos com um grau de direção, esses dois que eu falei, com heparina e alcoolismo, talvez não sejam financiáveis pela iniciativa privada, enquanto que outros, uma vacina. A vacina é bem claro o foco e aí é mais financiável. Eu acho que a gente tem um trabalho, como você disse, Maris, de construir esse entendimento. Tem algumas perguntas que têm aparecido aqui. Eu gostaria, então, de colocar a colocação de Lucille Flotter-Wiener, que ela coloca que os congressistas agem em função de voto, por isso que o Congresso americano consegue ter força representando o povo. Nosso maior problema é que eleitores não veem a eleição como uma escolha de representantes. Temos que mudar a maneira como os eleitores veem a educação, a saúde, de maneira que os representantes possam ser cobrados. O exemplo do projeto de lei 159 aqui em São Paulo é um ótimo exemplo. O povo que paga os impostos é o maior beneficiário de uma boa formação e acha que há desperdícios de recursos. E não tem essa percepção de que eles são as maiores vítimas. E ela pergunta o que podemos fazer para mudar esse cenário e como conscientizar os eleitores. E eu emendo a essa questão o quanto que nós, da academia, somos, de certa parte, responsáveis por não termos investido o suficiente em divulgação da ciência e fazer isso. Agora nós encontramos um espaço na mídia por conta dessa pandemia e que eu acho que até está sendo razoavelmente bem aproveitado. Como que vocês sugerem que nós poderíamos tentar fazer isso dentro deste cenário onde nós temos uma grande lacuna na educação e essa política do toma lá da cá, como a Helena colocou, que dificulta muito as coisas, porque as pessoas agem como se sempre tivesse assim, bem, eu estou dando isso para ter um retorno imediato de curto prazo. O que a gente poderia tentar fazer para mudar um pouco isso? Talvez ter uma estratégia de comunicação onde, ao final de cada atividade, ao final de cada palestra, entrevista, eu hoje falei para uma rádio Estadão. Na semana que vem vou falar para o SPTV. Evidentemente, em todos esses lugares eu estou falando como diretor científico da FAPESP. E em todos eles eu busco enfatizar o que é a contribuição relevante que a FAPESP dá. Então, talvez se a gente tivesse um mote, ciência é importante, o mote aí da USP, ciência vence, tanto faz, assim, a gente tem que ter um slogan com um punch, né, uma linha de ataque, e onde a gente deixe claro a nossa mensagem. Eu só consegui fazer isso
porque eu tive o apoio da FAPESP, ou porque eu tive um apoio de recursos públicos, ou porque eu fui formado numa boa instituição, e por aí vai. Eu acho que uma linha de ataque bem clara talvez uma estratégia que possa funcionar. Eu vejo que não existe essa fórmula, e para a Lucília também. Lucília, acontece que, e aí a gente vai entrar numa discussão do voto. O voto nos Estados Unidos, nós que já moramos lá algumas vezes, sabemos, é diferente do Brasil. O cara sabe que se não fizer aquilo que ele prometeu, ele não vai ser reeleito, que ele é ligado ao distrito onde ele está. Então, eu não quero entrar, mas faz uma diferença para países continentais como Estados Unidos e Brasil, você ter a referência daquele que você está votando para o teu microcosmos. Aqui não, aqui acabou. E tem a boiada. O cara leva vários quando, né, abriu a porteira. Aí só que abriu a porteira para entrar, vocês lembram disso? O voto da legenda, que melhorou, mas não acabou. Nós não sabemos quem são os substitutos dos senadores eleitos. É uma aberração. Se vocês olharem a maneira como a gente vota, realmente. Eu queria saber, você sabe quem é o vice de um governador, de um prefeito, de um presidente. Você não sabe quem é o substituto de um senador ou de um deputado. Vem na cédula quando você aperta o nome. Esse nome é desaparecido e muitas vezes são pessoas excepcionais e outras nem tanto. Então, eu vejo que nós temos um problema, sim, além do problema da educação. Enquanto nós não resolvermos, de fato, o problema da educação, 45 milhões de pessoas correspondem aos jovens que estão na escola pública, ensino básico e ensino médio. Esse jovem vota já aos 16 anos e ele não está sendo formado e informado da maneira que precisava. Então, eu acho que a única solução para nós é a educação. Sem a educação, isso não vai acontecer. Quando todo mundo quer que a gente seja a Coreia, eu estive na Coreia, me emocionei naquele país. Quando eu vi o que é o culto à educação. Mas não é de hoje. Confúcio, gente, é de lá. Nós estamos falando, teve um rei que em 1300, o que ele fez? Um negócio dos direitos da mulher amamentar, da mulher se afastar na gravidez e o marido por um mês. Nós estamos falando de 1300. Então, é uma cultura diferente. Não estou dizendo que eu quero aquela, mas eu também quero que aqui a nossa cultura dê o direito a todas e todos de almejar a educação para poder daí escolher, porque senão ele vai ser enganado. Ele vai ser enganado. Vai ser enganado por falsas promessas, por uma bolsa, por um auxílio, que amanhã desaparece. E o direito dele de cidadão ele não conhece. Você pode verificar isso. A Marisa, melhor do que eu, que está na área lá das humanidades, sabe? O nosso povo não tem noção do que ele tem o direito. Ele acha que ele está recebendo, quando, na verdade, é a nossa obrigação.
Eu só queria colocar uma coisa junto com a professora Helena Nader, que a gente não nem conhece, desconhece os nossos direitos. Eu acho que esse é o principal problema. A gente não consegue nem reivindicar porque não se acha dono de certos direitos. E os dados, eu acho que a gente não tem dados. Eu estou aqui com os dados da OECD, que mostra que a gente tem, em termos de escolaridade superior, 18% só da população em escolaridade de nível superior. E não vou nem entrar no mérito dos analfabetos, semi-analfabetos, escola infantil, mas um país que tem só 18% da população com curso superior completo, já tem uma dificuldade em pegar essa ciência para dar continuidade a uma cultura científica. E fora que esses 18%, uma grande parte também vai embora, né? Que a gente tem a invasão dos cérebros que está se reiniciando novamente. A gente teve uma leva que voltou e agora a gente está voltando a sair de novo, né? E a outra coisa que eu ia perguntar para o professor Eugênio é mais uma dúvida de alunos mesmo, né? Digamos assim, que a gente vê em época de Covid, é uma época onde você tem todo esse dinheiro, como a professora Helena Nader falou, contingenciado, diminuído, restringido. Eu queria saber, a FAPESP, diante disso, né, em relação às bolsas e ao financiamento de pesquisa, ela reestruturou as porcentagens, o que vai para a pesquisa básica, o que vai para a pesquisa humanas, o que vai para... Ela reestruturou a sua porcentagem, porque eu acredito que a FAPESP tenha um estudo tanto vai para cada área, ela já tem mais ou menos programado. Diante da crise, se restringiu o financiamento para pesquisas, aí eu pergunto pelos meus alunos das áreas de humanidades, que teoricamente são consideradas áreas que não têm, digamos, o uso imediato, né? Como muita gente acredita que deva ter qualquer ciência, e na verdade ela tem um tempo maior de pesquisa, ela tem um tempo maior de reflexão e com certeza uma utilidade tão importante quanto todas as outras áreas, porque ela permite a gente fazer também essa discussão aqui. Então, a FAPESP, ela reestruturou a porcentagem, vai haver uma diminuição nas áreas de humanidades ou de ciência básica em função dessa necessidade, porque a gente tem necessidade de investir na pandemia, na tecnologia, nas neurociências e todas as outras ciências duras e imediatas que estão, de uma maneira ou de outra, remodulando o mundo globalmente e reformulando a geopolítica. Então, eu vejo uma necessidade óbvia de a gente correr atrás. Mas qual é o prejuízo que as outras áreas vão ter? A resposta curta é não. A resposta mais elaborada é, na época do professor Pérez, diretor científico da FAPESP por 12 anos, o Pérez falava, nenhum projeto muito bom deixa de ser financiado pela FAPESP. Isso é, todos os projetos muito bons, na verdade, eram todos os projetos bons. A FAPESP financia todos os projetos bons. O professor Brito, que ficou na diretoria científica por 15 anos, ele não chegou a formular nessa maneira, mas ele poderia ter dito. Enquanto o Pérez falava, todos os projetos bons são financiados, o Brito talvez pudesse ter falado, todos os projetos muito bons são financiados. Eu certamente posso falar, todos os projetos excelentes são financiados. A lógica aqui querendo dizer, nesse meio tempo, a nossa produtividade enquanto cientistas aumentou uma barbaridade, né? Eu estou falando de 27 anos de prazo entre começo do Pérez, mais Brito, até chegar no meu mandato agora, no meu termo. Em 27 anos, a produtividade da ciência brasileira aumentou algumas vezes, eu não sei dizer quantas vezes. Nesse meio tempo, mesmo que a USP, Unesp, Unicamp não tenham tido, digamos, expansão, e essa é uma suposição que eu não sei validar, a Unifesp teve ou não teve expansão? Teve uma expansão brutal. Eu era pró-reitor de graduação quando vários dos novos campi foram criados. A Federal do ABC existia? Não existia. Então, se você olhar, o sistema paulista aumentou muito e a demanda aumentou. Então, não há como atender na mesma forma que você atendia antes. Isso é, antes você conseguia financiar todos os projetos de bom para cima. Hoje, você consegue financiar todos os projetos de excelente para cima. Eu posso dizer, com toda clareza, que todos os pedidos de bolsa que chegaram para a minha deliberação final, esse daqui
é um pedido, digamos, da CHS2, é uma das áreas da humanidade. E ele excedeu o volume de recursos que a gente estava considerando, e o volume de recursos é baseado sempre na demanda. Então, mas ele foi avaliado com 2 excelentes e 1 muito bom. Concedemos ou não? E a minha resposta em todos os casos foi: concedemos. E isso não só para as humanidades, para todas as áreas. Então, evidentemente, o que a gente está falando aí é que os projetos vêm sendo avaliados no seu mérito, independentemente da sua aplicabilidade. Isso é, se são mais ou menos aplicáveis. A gente fez uma chamada rápida para a Covid, bem aplicado o negócio. A chamada rápida para a Covid eu herdei, porque o Brito e o Pacheco e o Fernando Menezes, que se constituem o Conselho Técnico Administrativo, tinham me convidado para discutir. Eu olhei o que eu achei, parecia que estava bom, concordei e pronto, começou. Essa chamada, ela foi muito meritória, porque ela, em 4 dias da abertura da chamada e submissão do primeiro projeto, esse primeiro projeto foi aprovado. Então, aprovar um projeto em 4 dias é, de fato, uma chamada rápida, efetivamente rápida. Agora, quem que foi rápido aí? A FAPESP. Porque os projetos que foram apresentados, tem algum projeto que propunha apresentar resultados, sei lá, em 6 meses? Tinha, mas era a minoria. A maior parte dos projetos terá resultados relevantes para a próxima pandemia. Um outro conjunto importante de projetos terá resultados relevantes para daqui a 12 meses. Então, a chamada foi rápida, muito mais no âmbito da resposta que a FAPESP deu do que da resposta que esses projetos vão gerar. Isso daqui, só para indicar, mesmo nesses casos, a FAPESP apoiou os projetos pelo seu mérito, ainda que um conjunto menor deles tenha resultado e aplicação mais rápida, digamos 6 meses ou 3 meses. Então, esse viés de análise não aconteceu para uma ciência mais aplicada, esse viés de análise não aconteceu para uma ciência que descarte as humanidades. Ao contrário, a área das humanidades eu acho que está tão prestigiada como sempre foi. Esse fórum que eu participei ontem e hoje eu liderei a reunião, o Fórum Transatlântico para Ciências Sociais. Então, eu podia dizer, eu investi a minha manhã inteira de ontem e de hoje só para discutir ciências sociais com interlocutores do resto do mundo. Então, para mim, isso sinaliza a prioridade que a FAPESP vinha dando e continua dando para as humanidades. Luiz, emendando um pouquinho com o que você coloca, você acha que, e tendo essa resistência do governo de manter o residual, digamos, do orçamento da FAPESP para os próximos anos, de quem é o papel de brigar por isso? É da FAPESP, é dos pesquisadores, é da população? Como que a gente deve encarar nesse momento isso? De onde vai vir uma força que talvez seja suficiente para evitar que a FAPESP acabe sendo muito reduzida, considerando toda essa importância que a FAPESP tem para o Estado de São Paulo? Obrigado, Malu. Eu acho que vem dos estudantes, as várias associações de pós-graduandos, outras entidades de classe de estudantes, vem da Academia de Ciências do Estado de São Paulo, que está fazendo um papel muito bom, muito engajado de defesa da ciência do Estado. Vem de vários interlocutores. Evidentemente, a FAPESP e o governo é como marido e mulher. Ao final da crise conjugal, tanto marido e mulher continuarão casados e continuarão tendo que conviver. Então, é muito importante que a FAPESP sempre esteja aberta ao diálogo e é o que ela vem buscando fazer. Agora, a força das diferentes organizações, digamos, a do Unifesp ou as universidades, digamos, a Universidade Federal de São Paulo, por ser federal, ela tem uma posição de luta que é diferente das estaduais. A voz da Federal de São Paulo em defesa das estaduais é quase que uma voz desinteressada, é uma voz de uma terceira parte.
a voz da Federal de São Paulo em defesa da FAPESP poderia até se considerar uma voz interessada. De qualquer forma, interessada ou desinteressada, eu acho que tem um conjunto grande de atores que podem falar. Uma das falas que eu ouvi foi da... Estou tentando lembrar o nome da atriz, Camila Pitanga, num manifesto, acho que da FAO, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. E, evidentemente, na hora que uma pessoa com uma visibilidade, uma presença pública, como a Camila Pitanga, fala em favor da ciência e contra o projeto de lei 529, é muito positivo. Então, quanto mais pessoas falarem, além, inclusive, do nosso ambiente, tanto melhor. E essas pessoas podem ter posturas, inclusive, mais aguerridas, mais fortes. Inclusive, ficou muito bom, e a sociedade civil se envolveu. E eu achei extremamente relevante o documento que saiu das federais, incluindo, acho que até o ITA assinou, a favor, né, da reivindicação das universidades de parceria com as públicas paulistas, colocando que aquilo é uma afronta ao sistema de educação e ciência do Estado. Então, ele colocou bem. Isso é cerrar fileiras desinteressado, porque com a FAPESP sempre vão dizer, vocês têm um bias, vocês são parte interessada. Mas o federal, quando mandou, eu vibrei com as cartas e, infelizmente, continuar, eu vejo que tem que continuar mandando mensagem cada dia para cada um dos deputados, lembrando, eu até acho que vale a pena fazer um levantamento. Você estudou em universidade pública? Qual foi? A USP, a que você quer degolar? Ou foi a Unesp, que você também está pensando em acabar? Ou é a Unicamp? Você está entendendo? Você fez doutorado? Você fez iniciação? Quer dizer, ou você tem filho? E dizer que as universidades públicas paulistas são da elite é falar da década de 40, pelo amor de Deus. Hoje, a universidade tem uma chegada, tanto a USP quanto a Unesp quanto a Unicamp, de ações afirmativas que mudou o perfil da universidade. Então, também isso a gente tem que combater, porque muito ainda fala. Você vê, eu estou falando desinteressadamente, eu ainda continuo, não vou me aposentar, só na expulsória, então não é que eu estou de saída para a USP, embora fazer uma brincadeira, se for olhar meu currículo, vai dizer, ela é interessada, porque ela é da Cátedra Olavo Setúbal de Arte, Cultura e Ciência, que é um título, então não é verdade. O que eu vejo é isso. Nós temos que, porque às vezes a gente acha que já deu. Não. De tal maneira mandar mensagem que vai chegar numa hora que a caixinha estoura. E alguém vai ter que livrar e ler. Então, continuar mandando. E a FAPESP vai ser a mesma coisa. Porque chamar de superávit, que é um nome, porque eu até, né, como do conselho, eu achei que o nome superávit, mas é um nome jurídico. E que está na prestação de contas que a FAPESP encaminha para os procuradores, para aprovação. Mas não é superávit. Aquilo, inclusive, é dito pela Constituição que ela tem que fazer. O Estatuto da FAPESP fala isso. Ela não pode ser leviana, ela tem que se planejar, porque você nunca sabe o dia de amanhã. Tanto que a gente já teve até mais do que a gente tem hoje, porque a variação do dólar vem vindo num crescimento
fazendo e vai comendo, aspas, superávit. Mas é continuar essa luta, que do que a gente está sabendo, parece que só vai ser votado no final de setembro. A Lucile, que está aí, sabe isso direitinho, a data. É a minha grande amiga, Lucile Fleuter. Temos aqui duas colocações do Ricardo Torquato, que ele coloca que os processos de estudo científico são complexos e que existe uma dificuldade em traduzir isto para uma população que tenha um baixo nível educacional. E ele pergunta também qual seria o papel da elite brasileira, essa elite que teve acesso a uma educação e alto nível, como corrigir esses erros históricos, e ele ainda faz uma certa brincadeira se a FAPESP foi um descuido das elites, nesse sentido de que eu acho que aí tem uma questão bem política muito importante que a gente precisa debater, quando a Helena coloca a questão da inclusão, que hoje a universidade não é mais só da elite, aí parece que a elite, então, começa a meio que boicotar quase essa nova universidade mais pública, mais democrática. E eu acho que isso expõe muito da nossa falta de cultura política e da nossa falta de vivência e de visão como um Estado, né? Então, o que vocês teriam para... e aqui aproveito e emendar uma outra pergunta que é para o Luiz Eugênio, da Adriana Carla Amorim Reis, que como ficam os prazos das bolsas da FAPESP com a impossibilidade de algumas áreas que dependem de pesquisa de bancada e se isso vai impactar as questões relacionadas a isso. Deixa eu começar pelo fim e aí eu deixo outra para a Helena. A FAPESP já prorrogou os prazos por 2 meses e, na prática, a prorrogação de prazo ela implica num custo substantivo para a FAPESP. Só as bolsas de pós-doutorado, por exemplo, se a gente prorrogasse bolsas de pós-doutorado por 2 meses, isso representa quase 50 milhões de reais de investimento adicional. Então, dá para prorrogar, e aí a gente não vai conceder bolsa nova nenhuma, talvez a semelhança da CAPES. Mas essa não é a solução que a FAPESP propôs. Eu entendo que os bolsistas, uma vez que eles recebem uma bolsa, existe quase que um entendimento de que aquela bolsa é um salário, mesmo que ela não seja formalmente um salário. Nada impede do bolsista, não podendo executar o projeto, solicitar interrupção do pagamento da bolsa e depois, podendo retomar o projeto, retomar o pagamento da bolsa. Os projetos, certamente, vão ter resultados produzidos de uma maneira diferente. Talvez não todos os objetivos sejam alcançados, você vai limitar. Aí vai depender muito da argumentação desse pesquisador. Não haverá uma regra universal a ser instituída pela FAPESP, além desses 2 meses que tem que ser pedido caso a caso. E aí, na hora de apresentar os relatórios, cada bolsista, cada pesquisador vai ter que fazer a sua argumentação do que deu para fazer, do que não deu, por que deu, por que não deu, e a gente vai analisar. Foi esse o entendimento que acabou sendo construído internamente à agência. O que eu vejo, eu não vou colocar que as elites que estão querendo... eu não acho, não. Eu acho que é a mediocridade, ao contrário. E, infelizmente, medíocres é o que a gente tem em excesso ultimamente. Então, eu vejo medíocre no sentido de falta de visão de Estado. Novamente, é o problema da visão de Estado. Essa proposta que veio de um secretário que homologado, e infelizmente, eu não estou dizendo que ele está errado em querer ter um ajuste fiscal. Mas achar que educação e ciência fazem parte do ajuste fiscal é negar
a existência de uma história neste Estado. Eu diria que é falta de conhecimento. Eu não coloco a elite, não acho que a elite está junto conosco. Todos os ex-alunos das públicas paulistas, todos os ex-bolsistas da FAPESP estão lutando, e nós somos a elite. Eu me considero uma privilegiada intelectual, não que eu seja intelectual, mas intelectualmente, vivendo num ambiente que é tão excepcional, tão restrito para poucos, que eu não tenho que estar naquela sufoco de fazer uma rotina todo dia, que é o trabalho das pessoas. Então, eu sou essa elite. Então, a maior parte da elite que eu conheço está junto com a gente. Agora, quem não está percebendo a gravidade são, infelizmente, os nossos políticos. De novo, que se acham. Inclusive, que eu saiba, quando a gente elege o governador, eu já falei isso que para a presidência, agora eu estou expandindo. Eu quero antes que se me der o currículo de quem vai ser cada um dos teus ministros. Agora eu quero saber quem vai ser os secretários, para ver se está à altura do meu voto. Esse é o ponto. Porque a gente está dando um poder que é muito maior do que a gente está pensando. Porque é nas horas da crise que a gente vê aonde que o pau aperta, né? Então, tem que ter um ajuste. Gente, o que a FAPESP fez? A credibilidade da FAPESP é que trouxe o dinheiro da iniciativa privada. Isso não iria para governo. A credibilidade dos cientistas, pesquisadores. E essa credibilidade é que levou aquele projeto científico para a vacina no Butantan. Então, é ambivalente. Tem horas que eu acredito que das conversas que a gente teve com o governador, ele estava altamente sensibilizado. Eu não sei se ele está sendo tão informado de tudo que está acontecendo. Eu quero pensar que não. Eu realmente espero pensar que não. Que não é possível, quando ele viu a crise que foi o final do governo, do final do governador Alckmin, quando sumiu o dinheiro da FAPESP. Eu era presidente da SBPC na época. E saí feito o Brito chegou para mim e disse: você é bem informada, né? Eu falei: eu tenho amigos em tudo que é lugar. E a gente saiu no grito. Então, a gente já teve outros momentos e vencemos. Vencemos porque a educação e a ciência são as prioridades que deveriam existir em qualquer país que quer ser justo e democrático de fato. Então, eu faço um apelo ao governo, se estiver me ouvindo, é claro que não vai estar, mas amigos dele, talvez, que ele preste atenção. Essa economia minha avó tinha um ditado que todo mundo sabe: a economia é a base da porcaria. Andiamo, a economia não vai dar certo. Você está economizando 3 milhões hoje, sei lá, pegando das públicas, mas você vai morrer na praia daqui 5 anos. Esse que é o ponto. A visão do economista é de curto prazo. Não enxerga que ciência é um projeto de longo prazo. Educação é projeto de longo prazo.
Então, eu discordo, viu, Ricardo? Gosto muito de você, mas eu discordo. Não são as elites, não. As elites, né, as do café, as do leite, seja, eu acho que estão com a gente em defesa da universidade pública paulista e da FAPESP. Mas você não acha que talvez ele esteja falando mais da elite econômica do que necessariamente da elite educacional? Porque, infelizmente, a gente vê no país... Mas a elite econômica, os empresários todos, eu conheço vários, inclusive que fazem parte do Conselho Superior da FAPESP, que são dos altos, né, de grandes, estão todos na luta pela universidade pública e pela FAPESP. Não tem essa visão. Agora, é claro que vai ter algum que eu não conheço ainda bem, não quero ser apresentada também, por favor. Eu tenho bastante gente que não gosta de mim, então não preciso de mais gente. Mas os que eu conheço, foi que nem na luta pelo marco legal, como também agora no do FNDCT. A indústria, eu acho que está mudando. Por isso que eu ainda continuo lutando, viu, Malu? Eu acho que de 10 anos para cá houve uma mudança já de comportamento para melhor. Antes você falava a indústria estava de um lado e a gente do outro, e brigando, como se os dinheiros ou é dele ou é meu, e não é nosso, do país. O que a gente pode fazer para fazer o país melhor? Eu gostaria de fazer uma questão rápida para ambos, para irmos encaminhando para o final da nossa conversa. Enfim, a professora Helena já praticamente respondeu nesse final de resposta dela, que é a seguinte questão: em meio a esse contexto de cortes, de contingenciamentos, de recessão, etc., quais são as perspectivas para o investimento na ciência ela mesma, ou para a ciência ela mesma, se esse quadro persistir? O que podemos aguardar no curto prazo, já imediatamente, se isso se mantiver? Bom, com respeito à FAPESP, eu volto para esse ponto. A FAPESP recebe 1% da dotação tributária aí do Estado de São Paulo. Esse 1% é garantido em Constituição, então tem essa garantia. Existe, evidentemente, um dispositivo que se chama Desvinculação das Receitas de Estados e Municípios, DREM. Essa DREM ela pode ser aplicada, resultar numa subtração de 30% de recursos. Mas no caso da FAPESP, isso teria que ser uma mudança constitucional. Para mudar a Constituição, não é uma coisa trivial. E se isso não for via mudança de Constituição, a questão fica mais complicada, porque aí ela é juridicamente frágil. Então, no caso da FAPESP, existe uma discussão relativa ao tal do superávit, que não é um superávit, mas eu entendo que, neste momento, a discussão com o governo já passou e já deixou à margem a discussão da DREM. Não há uma discussão da aplicação da DREM, pelo menos esse é o meu entendimento hoje. Então, o orçamento da FAPESP, hoje, inclusive, esse mês, a gente já tem uma apuração relativa a um parcial de agosto. O parcial de agosto deste ano, ele é 4% abaixo do agosto do ano passado. 4% da situação presente é como se fosse um mar de almirante, como ele era. Então, né, 4%, nossa, maravilhoso, só 4%. Então, é isso, é assim, a economia do Estado de São Paulo está se recuperando, há sinais claros na arrecadação tributária, então a perspectiva para a FAPESP não é ruim, excetuada a discussão pontual desse superávit, que aí é uma questão de denominação e que a gente não entende como superávit. Então, mas a gente não está falando, nesse momento, o próprio governo está falando da manutenção do repasse mensal
com base no 1%. Então, a perspectiva da FAPESP não é de todo ruim. Bom, o que eu vejo no âmbito federal é aquilo que eu disse. Se a gente conseguir convencer o nosso Congresso Nacional, difícil, mas não quer dizer que não tenha que tentar, que a emenda constitucional 95 está prejudicando o país e não levando ao crescimento, se nós conseguirmos levar para o Congresso Nacional o que diz a cartilha do FMI, eu não estou falando de nenhuma cartilha da extrema esquerda, eu acho, né? Ou se a gente conseguir mostrar para o Congresso Nacional o que uma das 5 maiores economistas do mundo, Mariana Mazzucato, tem falado e proposto, eles vão ver que a emenda constitucional como está vai acabar com o país, a não ser que a gente queira privatizar tudo. Porque a proposta que está levando para a Embrapa, que é a que está dando recurso ainda para esse país sobreviver, é assustador. Então, é esperar que eles não façam o contingenciamento. Se a regra de ouro puder ser expandida para o ano que vem, nós vamos, é claro, continuar lutando para ter. Nós vamos sair à luta e vamos continuar na luta para que isso não aconteça, não tenha mais, para que a regra de ouro possa manter para o ano que vem e lutar pelo fim da emenda 95 para educação e ciência. Ninguém achava que o Fundeb ia ser aprovado, e foi. Demorou, gente, mas foi aprovado. Foi aprovado com muita garra, com muita luta, com muito convencimento. E agora, está lá. Então, agora a gente vai poder fazer um planejamento para a educação no país pública, né, até o ensino médio, incrível. Incrível. Aquilo que todo mundo sonha, que é o Ceará, né, que é, de fato, a municipalização, nós vamos fazer porque está escrito no Fundeb. Está escrito que você tem que ter, não é só pôr mais dinheiro, você tem que ter o outcome. Então, eu acho que é isso. Nós temos que nos unirmos e sair buscando o convencimento. São muitos deputados, são menos senadores, tem essa vantagem, tá certo? São 2 casas, e eu vejo que todos eles, a grande maioria ainda são mais jovens, têm filhos, e perguntar para eles: você vai mandar teu filho sempre para estudar nos Estados Unidos? É lá? Ou você quer que ele continue aqui? Com que país? Qual é o país que você vai deixar? Você recebeu um país. Qual é o país que você quer deixar? Eu acho que a gente consegue, viu? Eu sou a velhinha de Taubaté. Se inspirou, acho que, nesta velha aqui, porque eu acredito no ser humano. A hora que eu deixar de acreditar, eu morri, posso te garantir. Muito obrigado. Bom, em nome do IAC, da Unifesp, e do grupo Neuro iSelf, eu gostaria de agradecer enormemente a participação da professora Helena Nader, assim como do professor Luiz Eugênio. Enfim, esse é um debate que, como a gente tem falado aqui, precisa ser constante, porque caso contrário, essa luta sem término vai terminar da pior forma possível. Então, é um embate que precisa ser travado diariamente. Então, a presença de vocês aqui, enfim, a conversa aqui foi essencial para todos nós, né?
da ciência do Estado, para a ciência brasileira como um todo. Então, muito obrigado de novo. Obrigada. Obrigada a Eu nós. queria agradecer. Dois ícones da ciência, eu também gostaria muito de agradecer e muito honrada pela presença no nosso evento. Obrigada. Obrigada a nós. Agradeço também a todos, as pessoas que nos acompanharam e agradeço mais uma vez a minha eterna professora e ao meu colega e, mais do que isso, meus amigos, pelo prazer dessa conversa e pela importância dela para a gente continuar lutando. Eu também sou outra velhinha de Taubaté 2, a missão. Também acredito que a gente vai continuar lutando e um dia, quem sabe, a gente chega lá. Obrigado de novo. Boa noite a todos. Obrigada a todos. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite.